Olá, começa agora mais um episódio da sexta temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou o jornalista Márcio Gomes, da CNN Brasil, e entrevistei durante o Diálogos Esfera em Nova York o deputado federal por São Paulo, Cezinha de Madureira. Ele foi reeleito para um segundo mandato em 2022 e é ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. O presidente de um poder, ele tem que ser independente. Ele precisa defender a causa do parlamento. O presidente da Câmara, por exemplo, ele tem lá 512 deputados, mas ele, cada um com uma ideia diferente, cada um de uma região diferente. Alguns representam muitos, outros representam pouco. Então, ele tem que ter a capacidade de entendê-los e liderar sobre este grupo, levando ao Brasil a leveza das diferenças que nós temos no país representado na Câmara. E tem tido papel importante nos bastidores da sucessão da presidência da Câmara. Antes de chegar a Brasília, ele tem no currículo uma passagem pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, está chegando a hora que os deputados vão ter que escolher um novo presidente da Câmara. Pergunto para o senhor quais são as características que esse substituto de Arthur Lira, depois de 2 mandatos à frente da Câmara Federal, esse novo nome tem que ter. Que características são essas para fazer um bom trabalho frente à Câmara? A sua alegria está aqui com você e com todos os telespectadores. Primeiro que o presidente de um poder, ele tem que ser independente. Ele precisa defender a causa do parlamento. O presidente da Câmara, por exemplo, ele tem lá 512 deputados, mas ele, cada um com uma ideia diferente, cada um de uma região diferente. Alguns representam muitos, outros representam pouco. Então, ele tem que ter a capacidade de entendê-los e liderar sobre este grupo, levando ao Brasil a leveza das diferenças que nós temos no país representado na Câmara. Por isso, então, a importância de um parlamento livre, independente dos poderes como o judiciário e o poder executivo. Há pouco tempo, o senhor fez um encontro com vários pré-candidatos à presidência da Câmara e houve uma certa queixa de uma bancada, a bancada mais ligada a questões religiosas da Câmara Federal, achando que há uma mistura nesse início de campanha, digamos assim, de temas políticos, temas religiosos, e a bancada parece que não quis se ver junto nessa discussão. Como o senhor vê essa posição? Todos nós somos iguais na Câmara. A diferença é que cada um segue um ritmo diferente na sua fé. Nós temos a bancada evangélica no Congresso Nacional, que tem 140 parlamentares unidos a esta bancada. A força de um parlamento está no partido, mas nos últimos anos as bancadas temáticas, como a bancada evangélica, torna mais difícil ali passar algum projeto, algum processo que vem contra a nossa fé, que ultrapassa o limite do conservador no Brasil. O Brasil é um país conservador. Então, toda vez que você não inclui de forma direta uma bancada como essa, é óbvio que tem as reclamações. Mas, neste momento, todos precisam entender que para eleger um presidente com os nossos pensamentos, mesmo ele sendo evangélico, nós não conseguimos eleger tão somente com os evangélicos. Por isso, então, este momento de abrir um diálogo com todos e mostrar também que um candidato à Câmara evangélico também está aberto para ouvir a todos. Então, essa foi a ideia de abrir o espaço para todos dialogar, conversar e entender que esse candidato ele é bom para todos. O senhor falou um ponto importante. Na última eleição, a Câmara veio majoritariamente conservadora. Sim. Apesar de termos eleito um presidente de esquerda, presidente Lula. Pergunto se na próxima eleição, nesta eleição agora, melhor dizendo, de alguma forma vai haver uma correção de curso, ou o senhor acha que esses últimos 4 anos dessa Câmara mais conservadora, se houve mais pontos positivos do que negativos?
O presidente atual, Arthur Lira, ele cumpre um papel muito importante, que é de dureza, de firmeza em defender o parlamento, em especial a pauta conservadora. Se a maioria não fosse conservador, também os conservadores não venceriam as pautas. Então, hoje é notório, nós somos mais de 300 conservadores na Câmara. Então, é natural que nós tenhamos um segmento aí de presidência de um candidato à presidência, que seja presidente, também conservador. Eu acredito que isso se mantém porque o país, apesar de estar dividido de um lado Lula, de outro lado Bolsonaro, mas na Câmara o número é muito diferente. O país está demonstrando na Câmara que é a representação do povo, de fato, que é conservador. Recentemente tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul e não há dúvidas que o clima mudou. A mudança climática veio e veio para ficar. Um dos efeitos, os extremos, como tivemos no sul do Brasil. Muito se fala que nesses últimos 4 anos, na Câmara Federal, os projetos que passaram por lá e foram aprovados por vocês, deputados, mais foram em detrimento da pauta ambiental do que para ajudar a pauta ambiental, especialmente porque há um conservadorismo e a gente sabe que muitas vezes os conservadores, não falando de bancadas aqui, mas muitas vezes os conservadores não enxergam a urgência climática que existe no mundo. Queria saber a sua avaliação. Não é verdade, eu não vejo isso, né, nos conservadores. O que eu vejo é que, se você observar os números da Câmara dos Deputados, até mesmo no Senado, ele renovou muito. E os primeiros 2 anos, você tem ali muitos deputados que ainda estão se encontrando com suas bancadas, pessoas de primeiro mandato, que demora a pegar um ritmo ali e entender, de fato, o que uma pauta daquela faz a diferença lá no Amazonas, faz a diferença lá no Rio Grande do Sul. Ora, eu sou de São Paulo, eu tenho que defender o meu estado, claro, mas quando eu vou defender uma pauta, eu tenho que pensar no Brasil, e que o Brasil não é só São Paulo, eu tenho que pensar o que acontece lá no Pará, o que acontece em Manaus e por aí vai. Então, os 2 primeiros anos foram anos difíceis, porque o país ainda continua dividido. Se você observar, dos 2 lados, ninguém saiu do palco, parece que está acontecendo um terceiro turno no Brasil. E isso, claro, que prejudicou toda essa pauta, várias pautas que poderiam caminhar diferente, e acabou que caminhou sem muita consciência e chegamos a esse ponto. A partir dessa tragédia, algo muda na definição de pautas importantes para a causa ambiental no Congresso Nacional? A tragédia no Rio Grande do Sul é um alerta, inclusive todos nós brasileiros estamos empenhados, o meu grupo e vários outros grupos, eu vi aqui hoje neste evento, por exemplo, pessoas sensibilizadas, independente da cor partidária, e isso é muito bom. Prova que o brasileiro, ele tem coração, ele tem fé e se preocupa com o seu próximo. Eu vejo aí todo mundo empenhado para ajudar o Rio Grande do Sul, fazendo chegar ajudas até ainda no momento não muito necessário, porque precisa de uma organização para que esses recursos, esses alimentos, esses utensílios venham a ser usados de forma ordeira lá, para não desperdiçar, para não chegar na mão errada, para não virar ali, quem sabe, um comércio ilegal de tudo isso. Então, eu acho que a tragédia no Rio Grande do Sul é um alerta a vários outros governadores. Falava há pouco com o governador do Rio, ele já está preocupado, por exemplo, com um novo modelo ali das atuações climáticas no estado. Então, isso é um grande alerta e a Câmara, com certeza, eu, por exemplo, aproveitamos as leis que nós votamos a semana passada para desmobilizar dos recursos que me cabe a indicar, que a gente não manda recurso, a gente indica para o Rio Grande do Sul. E quase a Câmara inteira, você observou esse modelo de tentar ajudar de alguma forma. Então, eu acredito que todos os estados estarão de olhos abertos e pensando um pouco mais, a própria Câmara, em novos projetos, em novas ideias para ter uma preservação disso e se precaver para um momento como esse. Eu tenho aqui 3 perguntas finais que eu estou fazendo para todos os entrevistados. Só peço que o senhor responda de bate-pronto. A primeira: de 0 a 10, quanto o caos tributário impede gestores de investirem no Brasil? 10. E o quanto a reforma tributária vai solucionar isso?
7. Qual é a próxima reforma prioritária para o nosso país? Olha, na verdade, nós precisamos aí adequar a reforma política. Nós precisamos melhorar o modelo, porque você observar, os partidos estão diminuindo. E quando diminui a quantidade de partido, os donos de partidos, os presidentes de partido, tendem a escolher os seus candidatos que vão ganhar a eleição. E o Brasil é um país de todas as cores, de todas as ideias, com muitas diferenças ainda, muito pobre, muito rico. E a representação lá do Anomami, por exemplo, é importante para o Brasil, é importante para o povo brasileiro. Então, quando diminui muito a quantidade de partidos, o Brasil não tem essa ideologia como os Estados Unidos, que tem ali 2, 3 partidos que acabam se entendendo e o país avança. No Brasil, não, ainda não temos essa educação, acho que precisamos rever a reforma política.